Bom dia, queridos alunos do nono ano. Prazer de novo estarmos aqui juntos. Deixa eu tirar essa máscara que eu estou sozinho aqui no ambiente, tem porque estar de máscara. Hoje a gente vai começar aqui a nossa aulinha, falando aqui um pouco sobre o crescimento populacional, não é, do mundo, que a população mundial ela vem crescendo vertiginosamente nos anos que se passam, né? Graças a vários fatores, né? Atualmente a população mundial ultrapassa 7 bilhões de habitantes, mais precisamente 7,2 bilhões de habitantes, né? E a tendência é que para 2050 ela atinja em torno de 9 bilhões de habitantes, né? Sabemos que o planeta Terra ainda existe grandes áreas inabitadas, né? E áreas inabitáveis, né? Isso devido a condições naturais desfavoráveis, né? Como clima, relevo, vegetação, que acaba de uma certa forma não proporcionando a atração populacional de pessoas nessas áreas, que de certa forma acaba ocorrendo o surgimento desses desertos, tanto os desertos frios quanto desertos quentes. Outras questões também estão ligadas ao processo de densidade vegetacional, como é o caso da região amazônica, né, onde tem uma floresta muito exuberante e densa, que não promove aí a concentração populacional dessa região, né? A expectativa de vida da população, ela em alguns países vem melhorando, né? Isso em decorrência à melhoria da estrutura política e econômica de alguns países, que de certa forma acaba promovendo assim a melhoria, né, do cotidiano populacional, onde as pessoas acabam vivendo mais e melhor. Um exemplo disso é o próprio Brasil, né? Até a década de 80, pode passar, não tem problema não. Até a década de 80, a população brasileira tinha expectativa de vida em torno de 65, 70 anos, né? 65, 68, no máximo 80, 70 anos. Naquela época nós vivíamos em um país onde era um país economicamente subdesenvolvido, né? Pois não tínhamos uma economia bem estabilizada, e que a partir de 90, com a estabilização econômica, com a criação do real, né, o Brasil passou a ter uma economia mais planificada, o que acarretou, de certa forma, uma melhoria na estrutura populacional, né, e a população ela passou a ter um novo perfil e a viver mais e melhor. E um grande fator disso aí foi não só a estabilização econômica, né, com a criação do real, mas também, durante o governo Fernando Collor de Mello, a abertura do mercado nacional para o mercado internacional, onde, naquela época, a indústria brasileira era uma indústria de péssima qualidade. Se produzia automóveis onde não era bem aceito no mercado internacional, né? A produção industrial brasileira era uma produção para mero consumo interno e não para exportação. Até porque o Brasil não tinha esse potencial em termos de produção industrial a nível de exportação. Com a abertura do mercado nacional para o mercado internacional no período do governo Fernando Collor de Mello, na década de 90, passou a haver a concorrência industrial, porque uma coisa é o monopólio e outra coisa é a concorrência. Vejam só, se eu tenho um monopólio industrial em um país, eu produzo da maneira que eu quero
e a população é obrigada a comprar aquele produto que eu estou produzindo, porque só tem aquilo mesmo. Então ela vai ter que comprar, ou ela vai morrer de fome, ou ela vai andar nua, não é? E aí era isso que acontecia com o Brasil, porque nós tínhamos indústrias genuinamente nacionais e não tinha concorrência, então eles produziam da forma que eles queriam e nós, consumidores, éramos obrigados a comprar esses produtos que eram de baixa qualidade. Com a abertura do mercado nacional para o mercado internacional, havendo assim a concorrência, o que aconteceu? Algumas indústrias não conseguiram se equiparar à concorrência e acabaram fechando. Outras indústrias melhoraram a sua produção industrial, né? E passaram com isso a oferecer produtos de boa qualidade tanto para o mercado interno e passaram a ser bem aceita no mercado externo, favorecendo com isso o crescimento da balança comercial brasileira, porque a balança comercial está relacionada às exportações e importações. Quando o país exporta mais e vende e compra menos, ele vai estar acumulando capital estrangeiro, favorecendo assim o crescimento da balança comercial, ficando com superávit, onde esse superávit é empregado em outros setores da economia, como o próprio setor terciário, que é o setor de serviços, melhorando aí o comércio, melhorando aí as escolas, né? Melhorando a segurança pública, dando um novo perfil à população. E aí, essa concorrência industrial com a melhoria do mercado produtivo, atrelado também à estabilização econômica da moeda, o brasileiro em si passou a ter um novo perfil, passou a se alimentar melhor, passou a ter acesso a informações sobre métodos contraceptivos, que de certa forma passou a também ter acesso a hospitais de melhor qualidade. Não é que nosso hospital é de excelência, mas é bem melhor do que nós tínhamos na década de 80, né, onde a gente dependia do INPS, né, que era o hospital público naquela época. Não tínhamos ambulância, a não ser alguns veraneios que socorriam pessoas de forma inadequada na rua, porque não tinha uma UTI móvel dentro de uma veraneio daquela, e as pessoas acabavam morrendo no caminho do hospital, quando não morria no próprio hospital, por conta de falta de estrutura. E aí o que acontece? Hoje, a estrutura brasileira, e de forma geral, tanto econômica quanto estruturalmente falando, é muito diferente da que a gente tinha há alguns anos atrás, favorecendo assim o crescimento da expectativa de vida do brasileiro, né? O brasileiro passou a viver mais e melhor. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 75 anos. E houve também um controle da natalidade. Não é? Por que houve esse controle da natalidade? Naquela época, as pessoas, a mulher em si, ela era utilizada como uma dona de casa, meramente uma dona de casa. E era usada apenas para dar o prazer ao marido. Não é? O próprio Código Civil dizia que a mulher é para cuidar do lar e dar prazer ao marido e procriar. O Código Civil foi modificado agora na década de 90, né? Muito contemporâneo. E aí a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, foi um dos principais fatores pelo qual nós tivemos o controle dessa taxa de natalidade, né, que a mulher parou de viver apenas para procriar, que até a década de 80, né, principalmente no interior do Brasil, as mulheres eram muito fácil ter 6, 7, 8 filhos. Né? Minha avó, para você ter ideia, teve 16 filhos, passou a vida toda grávida praticamente, né? Teve 16 filhos, né? O que era um absurdo, e isso acaba acarretando o aumento da pobreza, né? Porque
É difícil você criar um filho, imagine 16, imagine 8, imagine 10, né? Consequentemente, você falta alimento em casa, aumenta com isso o índice de mortalidade infantil por conta de doenças adquiridas durante o período infantil por conta da falta de saneamento público, né? Porque geralmente pessoas que não têm condição financeira vão morar em ocupações ordenadas, também chamada de favela. Essas ocupações ordenadas não vai ter saneamento básico e as crianças vão adquirir verminoses e outros tipos de doenças que vai complicar a sua vida. Infelizmente, isso é o que acontece na atual conjuntura social mundial, principalmente os países pobres. E era o que retratava o Brasil até a década de 80. Não é que hoje o Brasil esteja mil maravilhas. Ainda existem muitas ocupações ordenadas, falta de saneamento básico, não é? Falta de estrutura escolar educacional, não é? Mas que, de certa forma, boa parte dessa falta de estrutura, dessa questão ligada à falta de higiene e limpeza da sociedade está associada à própria comunidade. Por quê? Existem populações ribeirinhas, né? São populações que moram às margens de alguns rios ou canais do Recife, que utilizam o canal como área de depósito de resíduo sólido, que é o lixo, que de certa forma acaba contaminando e entupindo valas, esgotos, não é? E aí quando vem a chuva, esse rio acaba transbordando, entrando na casa das pessoas e causando um transtorno complicado para a sociedade atual que nós vivemos, né? Então, de certa forma, a comunidade ela tem uma certa culpa, né? É claro que nossos governantes também têm uma parcela de culpa muito grande, né? Por estar em pleno século XXI, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, principalmente na África, a gente tem uma falta de estrutura, né, ligada às sociedades, onde as pessoas conseguem viver abaixo do nível da miséria, né? Na África tem as crianças chamadas crianças urubus, que elas concorrem, não é, os seus alimentos com os próprios urubus que ficam ali nos aterros sanitários, né, e ficam dividindo os alimentos com eles, brigando muitas vezes por conta de alimentos com urubus, né? E isso é justamente por conta dessa falta de estrutura e por conta dessa grande explosão demográfica que se dá nos países subdesenvolvidos, né? A falta de informação, a falta de estrutura básica. Quando eu falo de estrutura básica, está relacionado à educação e saúde desses países, acaba ocorrendo com que a população ela tenha uma taxa de natalidade desenfreada, que vem acarretar com isso o aumento da pobreza, né? O Brasil ele passou a ter um novo perfil a partir da década de 90, por conta da estabilização econômica da moeda, com a criação do real, que as pessoas antigamente não podiam comprar uma televisão, por exemplo, porque se você fosse financiar uma televisão, você sabia quanto era o valor da primeira parcela da televisão, mas não sabia o valor da última por conta da inflação. E aí ninguém se arriscava a comprar uma TV e com isso faltava chegar informação nas casas das pessoas, como por exemplo os métodos contraceptivos. Ninguém sabia o que era uma camisinha, o que era um diafragma, o que era um DIU, o que era uma pílula anticoncepcional, e se danava ter menino, né? E aí, consequentemente, acarretava um problema estrutural das famílias, né? E aí, hoje você tem, por exemplo, alguns países pobres, né, com uma grande explosão demográfica, né,
uma grande falta de estrutura, que infelizmente é a realidade do nosso país e de muitos países do mundo afora. Vamos falar agora um pouquinho de IDH. O que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que está ligado à saúde, à renda per capita e à educação. Alguns países, não é, como a própria Noruega e Islândia, apresentam os melhores IDHs do mundo. Por quê? Justamente porque, primeira coisa, são países pequenos. Se você vive num país pequeno, você tem uma facilidade muito grande de você governar, de você administrar. Né? É diferente você comparar a Noruega com o Brasil, com a China, por exemplo. A China é um país que tem uma economia em desenvolvimento, mas que há uma discrepância social, uma diferença social muito grande. A concentração de dinheiro está na mão da minoria e a grande maioria vivem com menos de um salário mínimo, né? Situação complicada. Isso por quê? Justamente por conta de vários fatores, e o principal é o tamanho do país e a quantidade da população que vive naquele país. Para você ter ideia, a população chinesa e a indiana, somando as duas, dá quase a metade da população mundial. A população chinesa é de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Mas não quer dizer que a China em si é um verdadeiro formigueiro humano, não. Porque o território chinês é gigantesco. Existem áreas na China que estão extremamente inabitáveis por conta da aridez da região, né? E aí por isso que a população mundial ela encontra-se dividida de forma desigual, né? A população mundial encontra-se dividida de forma desigual. Existem áreas com grandes concentrações populacionais, como é o caso da capital chinesa, Pequim, que tem uma grande concentração mundial ali, né? Como eu tenho grandes vazios demográficos, como a região do deserto chinês, né? Por conta justamente da aridez do território. E aí, consequentemente, eu tenho essa área de grande escassez, né, de população, um grande vazio demográfico existente nessa região, que é, na realidade, um fator normal para o mundo inteiro. Vamos falar agora um pouquinho sobre os movimentos migratórios, os deslocamentos migratórios que nós tivemos no mundo, né, e temos até os dias atuais. A gente tem praticamente dois tipos de migrações. Uma migração interna, que é aquela que ocorre dentro de um mesmo país, né? E migrações externas que ocorrem de um país para o outro. As migrações internas, elas podem ser de três tipos: êxodo rural, transhumância e migração pendular. Isso no caso de migração interna. O êxodo rural é muito comum, inclusive nos dias atuais, mas que no passado, em muitos países do mundo, e principalmente no Brasil, foi muito intensificado. Por quê? O êxodo rural nada mais é do que a saída do homem do campo para as grandes cidades. E vocês sabem que as grandes cidades começaram a se desenvolver e sendo uma área de grande atrativo populacional. Com isso, muita gente saiu do campo em busca de melhores condições de vida financeira nas grandes capitais, nas grandes cidades. E aí o que acontece? As grandes capitais começaram a ficar saturadas em termos de população e o interior diminuiu consideravelmente a quantidade populacional, que outrora, há décadas atrás, a maior concentração populacional se dava no interior. Por que se dava no interior? Porque como eles não tinham emprego, né, eles retiravam seus próprios sustentos
a partir do cultivo agrícola, desenvolvimento agrícola, e ali eles plantavam o solo e retiravam o que comer e o excedente vendiam em feiras livres. Né? Por isso que a grande concentração populacional em décadas atrás era mais na área rural. Com o tempo, a oferta de empregabilidade de mão de obra não qualificada ocorreu em grande quantidade das grandes metrópoles, principalmente na área de construção civil. Muita gente acabou migrando para essas áreas. Aqui no Brasil, por exemplo, teve um forte processo migratório para São Paulo e Brasília. São Paulo porque naquela época já estava havendo uma grande quantidade de grande crescimento econômico da grande metrópole brasileira, né, que hoje é uma metrópole praticamente mundial, né, não mais apenas nacional, mas é uma metrópole mundial. E muita gente acabou migrando, porque São Paulo estava crescendo em forma vertical, ou seja, através de prédio. Então a oferta de emprego era gigantesca naquela época. Então se tinha uma grande quantidade de pessoas trabalhando, né? E muita quantidade de emprego. E aí, como São Paulo hoje está totalmente saturado, muita gente que migrou para essas regiões em busca de empregabilidade, hoje em dia estão desempregados, porque não é uma mão de obra qualificada e o mercado de trabalho hoje, devido ao processo global, só absorve quem tem uma mão de obra qualificada e aí, consequentemente, acabou ocorrendo problemas sociais como o surgimento de ocupações ordenadas ou favelas desenfreadas, não só em São Paulo, mas em muitas regiões do Brasil, que atraiu uma grande quantidade de imigrantes nordestinos e de outros lugares do mundo. Brasília foi um deles. Durante a década de 60 houve a construção de Brasília, né, no governo de Juscelino Kubitschek, onde migraram várias pessoas para trabalhar na construção, foram denominados de candangos, né? Então, as pessoas trabalharam naquela região. Então, o êxodo rural é isso, saída do homem do campo para as grandes cidades. A transumância é outro tipo de imigração interna que se ocorre dentro de um determinado país. A transumância geralmente está relacionada às questões climáticas e ao período entre safra. Deixa eu falar primeiramente ao período entre safra. Por exemplo, um agricultor que tem uma agricultura de subsistência no seu quintal, no quintal da sua casa, ele resolve, então, se mudar por conta da ausência de chuvas. Aí ele deixa a mulher e o menino em casa, né, e vai-se embora para outra região. E a mulher fica lá, ele vai trabalhar em outra área, que esteja chovendo, e mandando dinheiro para a mulher. Quando volta a chuva, aí a mulher liga para ele e diz: amor, voltou a chover, tá bom para plantar aqui de novo. Então ele retorna para sua terra natal, volta a cultivar ali no quintal da sua casa, tirar o seu sustento. E esse processo é um processo sazonal, né? Ocorre constantemente por conta da questão climática. E com relação à entre-safra, por exemplo, um trabalhador rural que trabalha na cana-de-açúcar, um agricultor que trabalha na cana-de-açúcar, no corte de cana-de-açúcar, ele, por sua vez, tem um período de entre-safra de colheita. Quando a colheita se encerra, tem que esperar 2 ou 3 meses para que o solo volte a descansar, né, para recuperar seus nutrientes. E nesses 3 meses o cara fica desempregado, né? Então ele tem que buscar emprego em outro local. Então ele deixa a mulher e o menino em casa, vai buscar emprego em outras regiões, até que volta de novo o período de plantio e a mulher liga para ele: só voltaram a plantar de novo, retorna. Ele volta a trabalhar naquilo ali. Então esse é o período de transumância. É um período de imigração sazonal, que está ligado ao clima e à vegetação. E outro tipo de migração interna que eu tenho é a migração pendular. A migração pendular é um movimento do pêndulo, né? Qual que é o movimento que o pêndulo faz? O pêndulo faz um movimento de vai e vem, vai e vem.
Então, essa migração pendular também é sazonal e é muito comum. No Brasil, por exemplo, tem muita gente aqui em Olinda. Né? Olinda é considerada uma cidade dormitória. Ou seja, a maioria da população que mora em Olinda trabalha em Recife. Não é? Então o cara acorda de manhã, vai para o trabalho em Recife e retorna para Olinda no final da tarde. Então, o que é a migração pendular? É uma migração rítmica sazonal, diário, de vai e vem, urbano periférico. E aí ocorre diariamente aqui em Olinda, Recife, Jaboatão, Paulista. É uma migração comum. Então são esses três tipos, os tipos de migrações internas. E as migrações externas? As migrações externas, meus queridos, ocorrem por conta de questões relacionadas a... Na realidade, migração externa é a saída de uma cidade, de um país para outro, né? E ocorre por fatores ligados à política, questões étnicas, questões religiosas, questões naturais e econômicas. É bom saber o que é a diferença entre emigrante e o imigrante, né? O emigrante é aquele indivíduo que sai de um determinado país e vai para outro. Então, à medida que eu estou saindo de um país, eu sou um emigrante. Quando eu estou entrando em um país, eu sou um imigrante. Então, à medida que eu saio, eu sou um imigrante. Quando eu entro, eu sou um imigrante. Então, é uma questão que está relacionada muitas vezes aí ao referencial. Depende do referencial para você saber se você é um emigrante ou imigrante, não é? Então, as emigrações ou imigrações ocorrem por conta de quê? Questões políticas, perseguições, exílios forçados, por exemplo, socialismo soviético e ditadura militar no Brasil. Você sabe que durante muito tempo, na década de 60, 70 e início da década de 80, a gente vive sob um regime ditatorial, não é? Onde existia censura aqui no Brasil e as pessoas que iam de encontro aos pensamentos e a questão de ordem política brasileira eram condenadas à morte ou à tortura, ou então eram mandados para outro país, ser exilado político em outro país. E aí, isso aí por conta de questões políticas, né? Então ocorre esse processo de emigração. Étnicos, disputas tribais raciais, como as guerras africanas e conflito sérvio, né? Houve uma guerra africana, uma guerra étnica muito interessante, que você tem até um filme que chamado Hotel Ruanda, ou também tem Tiros em Ruanda, que foi um conflito entre os grupos Tutsis e Hutus em Ruanda, na África, né? Onde esses dois grupos étnicos eram a maioria contra a minoria, onde a minoria tinha como presidente da região de Ruanda e a maioria não queria ser comandante. Então viveram sobre conflitos durante 100 dias e durante 100 dias chegaram a morrer 1 milhão de pessoas, a grande maioria a golpe de facões, né? E aí muitas pessoas acabaram fugindo da África, né, de alguns países africanos, indo para outro, até mesmo para a América. A Angola também viveu sobre fortes conflitos étnicos durante muito tempo. Inclusive eu tive um amigo que fez faculdade comigo que era fugitivo de um conflito étnico que teve em Angola. O nome dele é Bernardo, e ele veio para o Brasil. Na realidade ele fugiu para a Rússia, fez medicina na Rússia, né, mas só que na Rússia ele não pôde exercer o papel como médico lá, porque ele era um imigrante clandestino, mas mesmo assim ele concluiu o curso de medicina na Rússia. Depois veio para o Brasil, entrou como clandestino no Brasil, só que ele passou a ser aceito no Brasil, porque existe uma lei aqui no Brasil de que se a pessoa chegar nadando no país, ele é considerado um cidadão brasileiro. Então Bernardo ele veio num navio cargueiro como clandestino, né? E aí quando chegou próximo ao litoral brasileiro, aqui ele pulou e veio nadando. Próximo ao porto de Suape, ele pulou e nadou. Nadou, e quando chegou a Polícia Federal segurou ele, né? Mas como ele chegou nadando, ele automaticamente se tornou cidadão brasileiro, né? E aí ele fez curso de geografia comigo, Bernardo,
e também fez um curso de engenharia de Minas lá na Universidade Federal. E aí ele retornou para Angola, já que encerrou-se os conflitos na região de Angola. E aí Bernardo hoje em dia é um cidadão angolano, né, e brasileiro ao mesmo tempo, mas exerce a função de engenheiro de Minas em Angola, na Odebrecht, inclusive. Ele trabalha na Odebrecht lá, né, e vive muito bem, graças a Deus. Questões religiosas também é outro fator que ocasiona as migrações externas. Conflitos que envolvem crenças religiosas ocorrem entre os lugares como na Irlanda do Norte e na Palestina, né? O conflito israelita na região da faixa de Gaza, né? A Guerra Fria, tudo isso acabou ocasionando esses processos onde teve processo de migração. As questões naturais também acaba promovendo a questão migratória externa, como por exemplo furacões, terremotos, vulcões ativos, né? Muita gente sai dos seus países e migram para outros países, pode passar, não tem problema não, e migram para outros países, né? Para fugir dessa situação que incomoda constantemente, né? Tem muita gente, por exemplo, que sai do Chile e vem morar no Brasil, porque no Chile tem cerca de 1000 terremotos por ano, né? O Chile está localizado no meio de uma falha tectônica e praticamente todos os dias tem tremores de terra no Chile. E aí muitas pessoas saem do Chile e vêm morar no Brasil com medo de vir passar por algumas catástrofes como ocorreram há alguns anos atrás com terremotos fortíssimos que tem no Chile. Então, questões naturais acabam, de certa forma, ocasionando o processo de migração externa. Também tem as questões econômicas, as principais causas de migrações atuais estão diretamente ligadas à questão financeira e à desigualdade social de alguns países. E aí a questão financeira, por exemplo, está acontecendo na atual conjuntura social e econômica da Venezuela, né, onde muitos imigrantes venezuelanos estão vindo para o Brasil justamente fugindo da questão econômica que está ocorrendo na Venezuela. Então, questões econômicas também relacionam ao processo migratório mundial, né? Então, as migrações elas podem ser de forma periódicas ou sazonais, que é aquelas ocasionadas por um curto período de tempo, como eu falei para vocês, quando eu falei das migrações internas, como a migração pendular, a migração de transhumância, e eu tenho também as definitivas, como o próprio êxodo rural, né? Que as pessoas vão e ficam para sempre em algumas regiões, né? E aí, consequentemente, eu tenho esse processo migratório, não é, que as pessoas ou ficam permanentemente ou ficam periodicamente. Com relação à migração relacionada à economia também, algumas pessoas saem do Brasil para tentar uma vida melhor lá fora. A gente tem um exemplo aqui na escola como o próprio professor Léo, né, que durante muito tempo foi morar nos Estados Unidos, né, em busca de trabalho, conseguiu fazer um pé de meia bom lá, né, ou seja, fez um dinheirinho bom, e depois retornou para Recife, né? Hoje já tem uma vida praticamente estabilizada, né, mas que não deixa de trabalhar, né? Tem que estar sempre trabalhando para manter a cabeça ocupada, né? Então, esses fatores acabam contribuindo para que nós tenhamos esse movimento migratório no mundo atual. E existem também alguns dramas, algumas questões ligadas à migração, como por exemplo o drama dos refugiados. Por exemplo, estima-se que cerca de 210 milhões de pessoas vivem fora do seu país, né? E quase todos esses migrantes são considerados refugiados, né? Que saem em busca de melhores condições por conta de guerra, né? Por conta de conflitos ligados à xenofobia, que é a versão dos povos estrangeiros. Os imigrantes deixam voluntariamente o país em que nascem, enquanto os refugiados, os que fazem devido ao medo de serem mortos ou torturados por perseguições políticas, étnicas, ideológicas, religiosas, ou ainda por catástrofes ambientais, como terremotos
e enchentes. Infelizmente, essa é a realidade do nosso mundo em que vivemos hoje, onde o ser humano ele é extremamente sarcástico, né? Extremamente egocêntrico, só pensa no seu próprio umbigo e não tem amor ao próximo, né? Infelizmente, há como é que eu posso dizer, um falso moralismo, né, por parte de boa parte da população mundial, que as pessoas dizem que não fazem coisas e acabam fazendo, né? E, infelizmente, algumas pessoas acabam sendo exclusas e passam ao extremo a fugir do seu próprio país de origem, porque não são bem aceitos. Refugiados ambientais também são pessoas que sofrem muito, que atualmente 50 milhões de pessoas deslocam-se sobre a superfície do planeta em virtude de desastres naturais ou mudanças climáticas. A maioria deles estão no continente africano, onde a seca vem se ampliando em decorrência do aquecimento global e gerando conflitos pela posse de áreas com disponibilidade de água potável. Então acaba, de certa forma, ocasionando esse grande problema, né, nas sociedades que nós vivemos no mundo inteiro. Então, essas catástrofes ambientais também são problemas seríssimos, né, no mundo atual. Então, não era para termos hoje, com relação à migração ligada à catástrofe natural, tudo bem, que a gente não tem como prever, né? Mas com relação à questão econômica e política mundial, né, não era para haver esse tipo de imigração na atual conjuntura, se as pessoas realmente se amassem, valorizassem o próximo, né? E aí, infelizmente, não é o que acontece, né? O que acontece é que as pessoas não se amam mais, não têm Deus no coração, né? E aí é o que acontece pelo mundo afora. A briga política entre o socialismo e o capitalismo no mundo, né, continua, apesar de ter chegado o fim da Guerra Fria propriamente dita, na prática, mas na teoria a história é outra, né? Infelizmente na teoria a história é outra, na prática a história é outra. E existe sim, por exemplo, a gente tem alguns países, como a própria Venezuela, que vive sob o regime socialista, comunista, a gente tem a Coreia do Norte, né, que tem ali um ditador que impede com que as pessoas até se relacionem com o mundo capitalista, né, tem Cuba, né, sob a regência do presidente Raul Castro, né, que ficou no lugar de Fidel Castro, que durante muito tempo Raul Castro ainda é um pouco mais maleável em relação ao que era Fidel Castro, né? Mas que infelizmente hoje ainda temos essa questão, os conflitos étnicos que falei para vocês aqui, na África, os conflitos religiosos na Palestina, né? O mundo seria bem mais bonito, né, se não tivéssemos a situação que nós temos hoje, né, com relação à ganância do ser humano, né, que é complicada. A ganância do ser humano é extremamente complicada, né, por conta de haver a necessidade de querer ter mais a cada dia. E na realidade, essa situação, ela cada vez mais piora, né? Além de haver a questão da discriminação racial, também muito forte, não só em outros países do mundo, mas aqui no Brasil também, que está até entrando nas fronteiras do esporte também. Infelizmente, é assim que nós conseguimos ver as nossas sociedades nos dias atuais. Então, gente, vou encerrando por aqui. Que Deus abençoe a todos, que nos dê força para continuar nessa guerra contra esta doença, que graças a Deus estamos conseguindo vencer. A vacina está aí, e vamos conseguir.
Deus quiser, nós iremos para frente e vamos conseguir batalhar e passar à frente disso aí tudinho. Graças a Deus, vamos vencer nossa guerra contra o Covid. Um abraço a todos, que Deus abençoe e tenha uma excelente semana.